Bom, vamos lá. Hoje, a gente vai conectar alguns pontos que, à primeira vista, parecem bem distantes, mas que, na verdade, estão totalmente amarrados. A nossa saúde, a economia e, claro, o meio ambiente. A ideia central aqui é que o nosso bem-estar e a saúde do planeta são, no fundo, duas faces da mesma moeda. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas ela vai direto ao ponto. Pensa um pouquinho. Qual que é a ligação entre a fumaça que sai de uma chaminé, talvez a quilômetros de distância, e aquela receita de remédio que alguém carrega no bolso? Pois é, a resposta é essa mesma. Tudo. A conexão é total. E nessa análise a gente vai mostrar direitinho como as atividades econômicas geram um impacto no ambiente que volta pra gente, afetando diretamente a saúde de todo mundo. Não é um problema lá fora, sabe? É algo que acontece aqui dentro. Então, vamos começar pelo começo, estabelecendo a base de tudo isso. Afinal, o que é que está em jogo de verdade quando a gente fala dessa relação entre a nossa saúde e a saúde do planeta? Olha só como essa engrenagem funciona. As atividades econômicas, quando usam os recursos naturais de um jeito errado, não afetam só o meio ambiente. Elas dão início a um verdadeiro ciclo vicioso que acaba voltando para a gente, impactando a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E isso nos leva a uma frase que, olha, resume tudo de forma perfeita. Um ambiente degradado leva invariavelmente a uma população doente. Preservar o meio ambiente vai muito além de proteger árvores e animais. É sobre proteger a nossa própria vida. Beleza, vamos avançar um pouco. De onde vêm esses problemas todos? Vamos investigar a causa raiz, o impacto ambiental que as nossas atividades geram. E só para a gente falar mesmo a língua, vamos definir rapidinho. Impacto ambiental é basicamente qualquer alteração no meio ambiente, seja ela boa ou ruim, que é causada pela ação humana. Simples assim. E as consequências, gente, são muito concretas. A poluição do ar que a gente respira, por exemplo, está ligada diretamente ao aumento de doenças respiratórias, alergias, coisas que a gente vê todo dia. Da mesma forma, quando a água que a gente bebe está contaminada, ela se torna uma porta de entrada para um monte de doenças infecciosas. Isso sobrecarrega os hospitais e afeta comunidades inteiras. E para fechar essa trinca de exemplos, um solo degradado, poluído, compromete a nossa capacidade de produzir alimentos saudáveis. O resultado? Insegurança alimentar. É uma verdadeira reação em cadeia, e o peso disso tudo, infelizmente, quase sempre cai mais forte sobre as populações mais vulneráveis. E quando a gente dá um passo para trás e olha o quadro geral, problemas gigantescos como aquecimento global, desmatamento, poluição, todos eles têm uma causa raiz em comum: um modelo de consumo excessivo e um uso irresponsável dos recursos naturais. Mas calma, nem tudo é problema. Existe uma resposta estratégica para essa crise e o nome dela é gestão ambiental. É aqui que a gente começa a virar o jogo e a falar de solução. E o que é essa tal de gestão ambiental? Não é só burocracia, viu? É uma abordagem inteligente, planejada. No Brasil, o assunto é tão sério que a gente tem uma Política Nacional do Meio Ambiente, desde 1981. Basicamente, é um conjunto de práticas para controlar o uso de recursos, diminuir os impactos e buscar o tão falado desenvolvimento sustentável. E o objetivo final é exatamente este: alcançar o equilíbrio no famoso tripé da sustentabilidade. Pensa bem, não dá para ter uma economia forte a longo prazo sem um ambiente saudável fornecendo recursos e sem uma sociedade justa para sustentar tudo. Os três precisam caminhar juntos, de mãos dadas. Essa frase resume a meta de um jeito perfeito. O grande desafio é esse: como a gente continua produzindo, inovando, crescendo, mas sem destruir a base de recursos que torna tudo isso possível. Legal na teoria, né? Mas como que isso funciona na prática, no mundo real? Como é que as empresas podem agir antes que o problema vire uma bola de neve impossível de parar? Aqui a gente vê duas mentalidades que são como água e óleo. De um lado, tem a abordagem reativa, são as empresas que fazem o mínimo necessário só para cumprir a lei. Do outro, a abordagem proativa, aquelas que enxergam a sustentabilidade como uma oportunidade, que previnem os impactos e investem pesado em inovação e tecnologias limpas. Um exemplo fantástico de ação proativa é o ecodesign, que olha para o ciclo de vida inteiro de um produto. Quer dizer, o impacto ambiental tem que ser pensado em todas as fases, desde tirar a matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso pelo consumidor, até o descarte final.
E a recompensa por ser proativo vai muito além de ajudar o planeta, viu? É uma estratégia de negócios muito inteligente. Gera uma imagem de marca mais forte, reduz custos com energia e matéria-prima e, no final das contas, aumenta a competitividade no mercado. Ou seja, ser proativo não é despesa, é investimento. Para a gente fechando o raciocínio, vamos trazer o foco de volta para o papel de cada um nesse sistema todo, porque a mudança definitivamente não depende de uma pessoa ou de uma empresa só. Aí fica aquela pergunta no ar, né? Se o problema é tão grande e tão interligado, afinal de contas, quem é o responsável por resolver essa parada? A verdade é que a responsabilidade é compartilhada. Não dá para apontar o dedo para um só. As empresas precisam ser proativas, o governo precisa criar leis que funcionem e, o mais importante, fiscalizar. E nós, a sociedade, temos um poder imenso nas mãos através do consumo consciente, escolhendo apoiar quem faz a coisa certa. E essa é a nova realidade do mercado. A consciência das pessoas está crescendo. Ser sustentável deixou de ser só um selo bonitinho para se tornar uma vantagem competitiva de verdade. As empresas que são responsáveis são mais valorizadas. E para fechar, vamos ficar com essa reflexão que talvez seja a mais importante de todas. Cuidar do meio ambiente não é mais uma opção, não é um luxo. É uma questão fundamental, urgente para a nossa própria sobrevivência.